Olá, paz seja convosco, tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês hoje algo que Deus colocou em meu coração, referente ao seu amor e à sua salvação pelas nossas vidas, amém? Então eu vou ler a passagem bíblica que retrata a história de Davi e seu filho Absalão, amém? Em 2 Samuel 18:5, vamos lá. 18:5. O rei ordenou a Joabe, Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos seus comandantes. Então, a gente nota que Davi deu uma ordem para que tratassem bem Absalão. Então, no meio daquela peleja lá, a mesma palavra de Samuel 15, vou ler para vocês, o 13 e o 14, para vocês entenderem o porquê que Davi estava falando aquilo, tá? Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Então a palavra ali tá dizendo que em meio a uma situação de guerra, de conflito, onde o seu próprio filho Absalão tenta tomar o reino de Davi, que no meio daquela euforia toda, no meio daquela guerra toda, quando eles já tinham fugido, já estavam há algum bom tempo fugindo de Absalão, Davi fala aos seus comandantes que tratem bem Absalão, ou seja, que teoricamente para não matarem Absalão. Por quê? Davi, a Bíblia nos mostra que é um homem considerado segundo o coração de Deus, né? Um homem que teve sim, através de estudos a gente percebe que é um homem que teve seus problemas, os seus pecados expostos, né? Principalmente com Betseba, quando matou o seu marido Urias, né? Posteriormente como pai, quando não soube, talvez por algum motivo, por amor até de seus filhos, não soube administrar a situação envolvendo a violência de Amon com a sua irmã, que no caso era a irmã de Absalão, filha da mesma mulher, né? E Absalão, então, teoricamente fica ali frustrado, vai e mata o seu irmão, faz uma trama, bola um plano e vai lá e mata o seu irmão. Então, assim, a gente vê, através de estudos, que Davi teve alguns problemas, mas ainda em si ele era um homem considerado segundo o coração de Deus, um homem que tinha a promessa de Deus de que venceria as batalhas, um homem predestinado por Deus. E diante disso, talvez por amor ao seu filho, ele naquele momento de guerra ele não queria matar seu filho, ele não queria lutar. Desde o princípio, ele preferiu fugir, talvez pelos medos, né, dos seus pecados, dos seus erros, porque Davi era um homem que vivia buscando a redenção de Deus, era um homem que tinha o temor de Deus, e isso fazia ele buscar cada vez mais a redenção de Deus, e eu acredito que ele esperava que o filho também conseguisse alcançar essa redenção da mesma forma, se voltando para Deus, voltando seus olhos para Deus. Absalão por si já era um homem de um caráter mais duvidoso, com rancor, né, pelas atitudes que o seu pai talvez não tenha tomado quando Amon violentou a própria irmã, e até depois também quando Absalão mata Amon e acaba fugindo. A história nos conta que ele foge e só depois vem a ter com seu pai, justamente nessa passagem onde ele acaba ali fazendo
uma estratégia, planejando uma estratégia ali para tomar o reino de seu pai. E no meio disso a gente até encontra, né, uma passagem bíblica de Salmos número 3, deixa eu ler para vocês, que retrata justamente sobre essa peleja aí, que retrata o medo de Davi, né, nessa situação em que o seu filho estava tentando tomar ali o trono dele. Vou ler para vocês, Salmo número 3. Vamos lá. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Então, Davi tinha ali um certo medo de que florasse, né, que os seus pecados viessem a florar também por intermédio dessa situação que estava ocorrendo. Mas esse não é o nosso foco hoje, e sim o nosso foco é do amor que ele tinha pelo seu filho, certo? Porque é a mesma forma que eu vejo como Deus tendo amor por nós. Não importa se sejamos justos, certos, errados, o amor de Deus, o plano de salvação de Deus é para toda a humanidade. O amor de Deus é para todos nós. Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi por mim que sou servo dele, que estou na igreja todos os dias, mas ele morreu por todos nós. E às vezes a nossa parte humana, né, e muitas das vezes, principalmente nessa situação que a gente está vivendo agora, essa situação de pandemia aí, de vírus, a gente pensa assim, poxa, eu sou servo de Deus, então eu tenho que ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, eu não perco nada, e a realidade não é essa. Muitas vezes a gente se vê numa situação em que de repente um ímpio tem algo de melhor que nós, ou se prevalece em alguma situação, e aí a gente acaba, né, se questionando e talvez até questionando Deus, e de tipo, por quê, né, enfim. Mas é através dessa passagem que eu vejo também o amor de Deus. Assim como Salomão tinha amor pelo seu filho, eu vejo Deus tendo amor pelas nossas vidas. Porque às vezes eu posso ter perdido o meu emprego, mas logo mais Deus abre uma porta nova e não vai me faltar nada. Deus vai suprir todas as necessidades da minha vida. Toda necessidade que eu precisar, Deus vai suprir. Agora, e se aquele que não o conhece tivesse perdido o emprego no meu lugar? Será que talvez Deus não perderia a vida desse? Porque ele não conhece a Cristo como eu conheço, talvez ele não saiba suportar a situação que a gente acaba, por ser servo, acaba suportando. E tem também as aflições normal que o inimigo vai nos colocar para viver e a gente tem que passar, né? Enfim, essa é a mensagem que eu quero deixar, a mensagem do amor de Deus, do plano de salvação de Deus, que ele não é só para mim, ele é para mim, ele é para aqueles que também ainda não o conhecem, e que possamos refletir nessa situação. Amém? Que Deus abençoe você e que você saiba que o amor e o plano de salvação de Deus não é só para minha e para sua vida, é para a vida daqueles que estão ao nosso redor também, é para toda a humanidade. Amém? Deus abençoe. Valeu.